A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos, e quero agradecer também a você por sua audiência, a você que assiste diariamente ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais das suas redes sociais. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o programa Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. E no programa anterior nós iniciamos o estudo da 6ª carta, que é exatamente a carta enviada à igreja de Filadélfia. Nós dissemos, inclusive, que essa é a carta mais amada pelo cristão, a mais conhecida também. E, como fazemos diariamente, nós vamos recapitular o que vimos para reforçar o aprendizado, para você relembrar. E se por alguma razão você não pôde assistir, você possa pelo menos acompanhar aquilo que falamos acerca da cidade, da igreja de Filadélfia. Vamos relembrar? Vamos recapitular o que vimos? Bem, primeiro nós dissemos que o nome Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão, e dissemos também que das 7 cidades, Filadélfia era a mais jovem. Inclusive essas ruínas aí são da cidade antiga, não é? Inclusive nós vamos perceber algumas imagens mais modernas também da cidade de Filadélfia. Vimos também no programa anterior que Filadélfia, a cidade, né, era uma produtora de vinhos, produtora de videira, era uma das principais fontes de renda daquela cidade, o cultivo da uva, da videira e também das fábricas de vinho. Vimos ainda que Filadélfia ficava numa posição privilegiada, uma rota da estrada do Correio Imperial, e era a principal difusora, divulgadora da cultura, da língua, das letras gregas. Você sabe disso, que desde os tempos de Alexandre o Grande, que ele tinha o objetivo de fazer com que o mundo inteiro pudesse conhecer a cultura grega. E é por essa razão que Jesus disse que colocou diante da igreja uma porta aberta. Este será um dos principais temas do nosso programa hoje, né? A cidade, pelo fato de estar numa rota, numa estrada do Correio Imperial, numa posição privilegiada, e ela era responsável em divulgar a cultura grega, nós vamos observar que a igreja também tinha que aproveitar essa oportunidade, essa posição privilegiada estratégica para difundir a mensagem do Evangelho. Também nós vimos no programa anterior que havia muitos templos, muitos deuses lá em Filadélfia. Inclusive, ela é chamada por alguns historiadores de a Pequena Atenas. Você lembra de Atenas, capítulo 17 de Atos? Paulo esteve lá em Atenas e Paulo ficou, viu muitos templos, muitos altares, muitos deuses lá em Atenas. Ele se sentiu assim, o texto diz lá em Atos, capítulo de número 17, que Paulo, ao chegar ali, ficou surpreso, admirado em ver tantos deuses e tantos altares. E Filadélfia não era muito diferente, ela é chamada de Pequena Atenas exatamente pelos muitos deuses que era adorado. Inclusive, um dos principais era Dionísio, o deus do vinho. Ou seja, os habitantes lá de Filadélfia, em vez de adorarem o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que tornou a terra produtiva, eles adoravam quem? Dionísio, que era o deus do vinho. Vimos ainda no programa anterior que atualmente a cidade de Filadélfia se chama Alassair, inclusive é lá na Turquia, está aí uma cidade moderna, uma cidade belíssima, mas que está construída sobre as ruínas da antiga cidade. Então as pessoas que vão hoje à Turquia podem ver não só as ruínas da cidade antiga, algumas ruínas, mas também ver essa cidade moderna de Alassair. E nós dissemos ainda no programa anterior
que existem duas cartas que só receberam louvores, elogios de Cristo, que foi exatamente Esmirna e Filadélfia. Então, Filadélfia é aquela que recebe mais louvores de todas as 7 cartas, e as únicas que não receberam repreensão, apenas elogio e exortação, foram Esmirna e Filadélfia. Iniciamos o estudo da carta e ontem só estudamos um versículo, que foi o versículo de número 7, né? Nós dissemos ontem que não sabemos quem era o anjo, o pastor, o obreiro, o líder responsável por aquela igreja, nós não sabemos, mas existia com certeza um pastor ali naquela igreja. E Jesus se identifica com 3 títulos diferentes. Primeiro, aquele que é santo, nós explicamos no programa anterior que santo aí atribuído a Cristo é santidade no sentido pleno, perfeito, completo, absoluto. Jesus é verdadeiro porque fala a verdade, ele é a própria verdade, ele é digno de crédito e de aceitação. E vimos também que Jesus disse que tem a chave de Davi. Nós até explicamos sobre uma profecia lá de Isaías, o significado dessa chave de Davi, que fala exatamente de autoridade, né? Chave na Bíblia fala de autoridade, e aquele que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, e a principal porta que Jesus abriu foi exatamente a porta da salvação. A porta da salvação que Cristo abriu para cada um de nós. É através de Cristo que nós temos acesso a Deus. E nós dissemos ontem que esta porta está aberta. Qualquer pessoa pode entrar por ela, mas devemos lembrar que essa porta um dia será fechada. E depois que essa porta for fechada, ninguém, absolutamente ninguém, poderá abri-la novamente. Hoje vamos dar continuidade, vamos estudar a partir do versículo de número 8, e você pode acompanhar com a sua Bíblia, né? Se você puder, esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos bíblicos, outras referências bíblicas, mas se porventura você estiver em um local que não disponha de uma Bíblia, você poderá acompanhar também, porque a equipe de artes preparou aí esses slides, essas telas, com os textos bíblicos para que você possa acompanhar. Vamos ver o que é que diz o versículo 8? Eu sei as tuas obras. Muito bem, era comum em todas as cartas, Jesus sempre diz isso, né? Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E nós já explicamos isso, você já sabe disso. Isso revela não só a onipresença e a onisciência de Jesus, aquele que tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele que tem todo o conhecimento, mas também nos revela, nos ensina que todas as nossas obras estão diante de Cristo. Nada está oculto aos seus olhos, tanto as obras boas quanto as obras más estão diante dele. Mas Jesus não diz apenas que conhece as obras. Ele disse, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E o que significa esta porta aberta? Por qual motivo, né? Jesus disse que colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Então, essa porta aberta, ela pode ter 3 interpretações. Primeiro, nós podemos dar uma interpretação no sentido literal, nós podemos dar uma interpretação no sentido figurado e nós podemos dar uma interpretação no sentido profético. Então, vamos analisar cada uma delas. Primeiro, no sentido literal, refere-se ao fato de que todos os viajantes que vinham de Roma, que vinham de Esmirna e que iam lá para o coração da Ásia Menor, eles passavam por Filadélfia. Nós já dissemos isso. Filadélfia ficava numa posição privilegiada na rota do correio imperial. Isso facilitava a propagação da cultura grega. Todos os habitantes de Filadélfia sabiam que ela foi no passado uma propagadora da cultura grega. Então esse é o sentido literal. No sentido figurado, a porta aberta refere-se à oportunidade que os cristãos de Filadélfia tinham para levar as boas novas de salvação, para levar a mensagem do Evangelho aos habitantes de longínquas regiões e cidades. Ou seja, aquela rota comercial era uma grande oportunidade para a evangelização. Assim como os moradores no passado, né, de Filadélfia aproveitavam para difundir a cultura, a letra, o idioma grego, a igreja tinha essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E no sentido profético, isso fala da era missionária da igreja,
que abrange exatamente o 6º período da história da igreja cristã, não é, que abrange exatamente o período do século de número 18. Vamos ver aquela imagem do castiçal? Né? Nós já dissemos aqui, você sabe disso, que essas cartas, embora elas tenham sido enviadas para igrejas reais, mas há uma mensagem no sentido profético, né? Então, só recapitulando aqui, já estudamos sobre Éfeso, que é a igreja apostólica, sobre Esmirna, que é a igreja dos mártires, sobre Pérgamo, que é a igreja imperial, sobre Tiatira, que é a igreja da Idade Média ou medieval, sobre Sardes, que é a igreja reformada. E estamos estudando essa 6ª, que fala exatamente sobre o período de missões. Foi nesse período da história da igreja que Deus levantou grandes pregadores, grandes avivalistas, que ficaram conhecidos no mundo inteiro. Com certeza, eu vou citar alguns nomes aqui que você já, se você é um cristão antigo, se você já estudou, você vai conhecer. Dentre os muitos pregadores, muitos avivalistas que Deus levantou nesse período, nós poderíamos citar, por exemplo, Jonathan Edwards, John Wesley, D.L. Moody, Hudson Taylor, Carlos Finney, George Miller, William Seymour e muitos outros. Nesse período, o mundo experimentou diversos avivamentos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. De lá foram enviados centenas de missionários para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, eu quero trazer aqui um resumo da história da igreja cristã, tá certo? Para que você possa observar. Então, do ano 30 ao ano 100, a igreja recebe o nome de igreja apostólica. E por qual motivo? Porque ela foi liderada pelos apóstolos de Cristo. Do ano 100 ao ano 312, a história da igreja é chamada de igreja dos mártires, ou a igreja perseguida. E por quê? Porque o principal fato que marcou a história da igreja nesse período, do ano 100 ao ano 312, é exatamente o martírio, a perseguição aos cristãos. Depois do ano 313 a 590, a igreja recebe o título de igreja imperial, porque houve uma união, um casamento entre a igreja e o Estado, quando Constantino tornou-se imperador e colocou o cristianismo como religião oficial. Nós já dissemos aqui, trouxe benefícios porque a igreja deixou de ser perseguida, mas trouxe prejuízos porque a igreja começou a enveredar por heresias, pelos falsos ensinos. As pessoas começaram a fazer parte da igreja, não pelo novo nascimento, mas por questões políticas, por interesses pessoais, e começaram a trazer heresias para a igreja. É aqui que começa a história da mariolatria, da reza pelos mortos, a missa que substituiu o culto, enfim, a igreja começou a enveredar em heresias. Depois vem um período da Idade Média, que é o pior período da história da igreja, o período das trevas espirituais, onde a igreja estava mergulhada no pecado, na idolatria, na adoração a deuses, a ídolos. Claro que você sabe disso. Nós já explicamos que a igreja nunca se corrompeu por completo. Lembra disso? Nós dissemos aqui várias vezes que Deus sempre tinha um remanescente fiel. Depois vem a igreja da Reforma, né? Veja que coisa interessante. Jesus disse que a igreja de Sardes tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Por quê? Porque estava completamente mergulhada na idolatria, né? Você sabe disso, que havia uma outra igreja dominando o mundo, você sabe disso. Mas veio a Reforma, através de Lutero, aquelas 95 teses que foi colocada lá na porta do templo, 1517, Wittenberg, né? 31 de outubro de 1517, veio a Reforma. E depois da Reforma, qual é o período da história da igreja? É chamada de igreja missionária, né? Que começou agora um grande avivamento, um grande despertamento. O Espírito Santo começou se utilizando de cristãos em várias partes do mundo. Houve um retorno às Escrituras. A Bíblia, que era proibida de ler nesse período, começou a ser lida, começou a chegar nas mãos das pessoas. E esse grande avivamento, esse grande despertamento, fez com que Cristo levantasse esses pregadores que nós falamos os nomes deles aí, exatamente para pregar o Evangelho. Inclusive, aqui no Brasil, o Evangelho chegou através desses grandes avivamentos. Então, a porta que Jesus
pôs diante da igreja de Filadélfia, e por que não dizer de sua igreja, de cada um de nós, foi a porta da evangelização. Agora veja que coisa interessante, né? Volta, por favor, o versículo 7, para nós podermos entender melhor essa mensagem. Volta o versículo 7, abre isso. Observe, nós estudamos no programa anterior que Jesus diz assim, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. E nós dissemos aqui que isso fala da autoridade, do poder, da soberania de Cristo de abrir qualquer porta. Mas a porta mais importante que Jesus abriu foi a porta de acesso a Deus. Foi a porta de acesso ao Pai, foi a porta da salvação. Agora passa o versículo 8, veja que coisa interessante. Jesus tem a chave de Davi, mas ele diz à igreja de Filadélfia, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E que porta é essa? Foi a porta da evangelização. Por gentileza, abra a sua Bíblia para você ver. Então, a porta mais importante que Cristo abriu, a porta da salvação, a porta de acesso a Deus. E a porta principal que Cristo abriu para a igreja de Filadélfia, e por que não dizer para cada um de nós, foi a porta da evangelização. Então, assim como a cidade de Filadélfia era a principal propagadora da cultura grega, pela sua posição privilegiada que estava na rota do correio imperial, os crentes de Filadélfia deveriam aproveitar. Assim como estavam no passado, né, no período do Império Grego, estavam difundindo a cultura grega, agora é a oportunidade da igreja de pregar o quê? A mensagem do Evangelho. Abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 14, versículo 27. Veja que coisa interessante. Então, a principal porta que Cristo abriu foi a porta da salvação. E a principal porta que Cristo deseja abrir para a sua igreja é a porta da evangelização. Atos capítulo 14, versículo 27 diz assim, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Veja que coisa interessante. O que foi que Cristo abriu? A porta da salvação, a porta da fé. Os gentios podem ser alcançados. Então, é interessante que, eu já disse isso aqui em programas anteriores, que a principal missão da igreja, no sentido vertical, é temer, adorar, servir a Deus. Mas no sentido horizontal, a principal missão da igreja é exatamente a evangelização. Eu gostaria de lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, ler comigo, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Leia comigo Colossenses capítulo 4, versículo de número 3, diz assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então veja que Paulo estava desejando que a porta da palavra fosse aberta. Então o desejo de Deus é abrir uma porta de oportunidade missionária diante de cada cristão. Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de pregar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Então eu posso dizer que diante dessa porta que foi aberta para a igreja de Filadélfia, e por que não dizer essa porta das missões, de onde foram enviados missionários para o mundo inteiro, hoje essa porta da salvação pode se dirigir a cada cristão. Cristo deseja abrir uma porta para nós. Então eu poderia dizer que uns vão pregar nos presídios, outros vão pregar nos hospitais, outros vão pregar nas praças públicas, outros vão pregar dentro da sua casa para a sua família, outros vão pregar para os seus vizinhos, outros vão pregar nas cruzadas, outros vão pregar, enfim, não importa onde você vai pregar, nos centros geriátricos, não sei onde, mas que Cristo deseja abrir essa porta da evangelização, essa porta da pregação. Geralmente, quando alguém ler esse texto, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, logo as pessoas pensam, eita, será que é uma porta de emprego? Será que é uma porta lá na faculdade? Mas a principal porta, a mais importante porta que Cristo deseja abrir para nós, é exatamente a porta da evangelização.
Todo crente salvo deve sentir o desejo de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. Eu costumo fazer essa comparação. É como se nós estivéssemos outrora no naufrágio, é como se nós estivéssemos prestes a sermos mortos, a morrermos afogados ou engolidos lá por um tubarão, alguma coisa assim. E é como se o grande navio da graça parasse e estendesse para nós o salva-vidas, e nós fôssemos trazidos para dentro da embarcação. E agora nós estamos com os pés firmes, nós agora estamos seguros, nós agora estamos salvos. E agora, ao nosso derredor, nós percebemos dezenas, centenas, milhares de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que precisam de salvação, e Cristo conta com cada um de nós. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz, ide por todo mundo, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja o que a palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra comigo, se você puder, Romanos capítulo 1, versículos 14 e versículo de número 16. Paulo diz assim, eu sou devedor. Paulo tinha esse sentimento de dívida para com os homens. Ele diz, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Veja o que Paulo diz no versículo 16, ele diz assim, porque se anuncia o Evangelho de Cristo, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, desculpe, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo diz que não sentia vergonha de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o que? É o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Não tenho motivos para me envaidecer por isso, disse Paulo. Aí ele diz, pois me é imposta essa obrigação. Veja que coisa interessante. Paulo diz que foi imposta sobre essa obrigação, sobre ele. E ele diz, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, eu tenho a plena consciência disso, que a principal porta que Cristo abriu foi a porta da salvação. E a principal porta que ele abriu para nós foi exatamente a porta da evangelização, a oportunidade de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de salvação, para que outras vidas sejam salvas, para que outras vidas sejam alcançadas. Mas é interessante que Jesus diz ainda que ninguém pode fechar. A porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então, faz 2 milênios que a porta da evangelização foi aberta. Nesses 2000 anos, de história, muitas pessoas tentaram fechar a porta da evangelização. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Por exemplo, a liderança religiosa de Israel, que ameaçou, que perseguiu os cristãos lá no primeiro século, tentou impedir. Disseram assim, não dissemos nós expressamente que não falasses desse nome, e eles tentaram fechar a porta da evangelização. Os imperadores romanos perseguiram a igreja por séculos, prenderam os cristãos, jogaram nas arenas, colocaram os cristãos para serem devorados pelas feras, queimados vivos. Nós poderíamos falar da Inquisição. Você sabe o que é a Inquisição? A perseguição aos cristãos. Você sabe, liderada pela igreja romana, você sabe disso, milhares de cristãos foram mortos. Mas a porta da evangelização continua aberta. Porque foi Jesus quem disse, a porta que ele abre, ninguém, absolutamente ninguém pode fechar, nem o diabo, nem os demônios, nem os homens. Então, nós temos essa consciência, Durante essa pandemia, por exemplo, onde nós estávamos impossibilitados
de nos reunir no templo, né? De ir para as congregações. O que foi que aconteceu? Deus ampliou a porta da evangelização através da Rede Brasil de Comunicação. Durante essa pandemia, mais de 12 mil almas se converteram, mais de 12 mil pessoas, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil e no mundo, assistindo à programação através do YouTube, através das redes sociais. Mais de 12 mil pessoas se converteram. Pessoas de 16 países aceitaram Jesus e mais de 100 países assistiram à nossa programação. Então, observe que essa é a porta que Jesus quer abrir, a porta da evangelização. E ele diz, e ninguém a pode fechar. Mas Jesus diz ainda, não é? Tendo pouca força, abre o texto, por favor, abre o texto, por gentileza, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Então, é interessante nós observarmos como Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabia que aquela igreja tinha pouca força. Por ser uma igreja pequena, por ser uma igreja formada de crentes pobres, por não ter influência na sociedade, por não ter status, posição social, era uma igreja que não tinha muita força. Mas, mesmo aquela igreja não tendo muita força, ela tinha duas grandes virtudes. Veja o que Jesus diz, abre o texto por gentileza. Jesus diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Primeira virtude, né? Então, nós já dissemos em outros programas, você está acompanhando, você sabe disso, que guardar a palavra de Deus não é só ouvir, não é só memorizar, não é só decorar. É muito mais do que isso, é praticar, é cumprir, é obedecer. E, por falar em cumprir a palavra de Deus, eu gostaria de ler um texto aqui muito conhecido que você conhece. Está no Evangelho escrito por Mateus, é aquela ocasião em que Jesus ensina sobre o dever de guardar a palavra de Deus, ele fala sobre os dois alicerces. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde Jesus diz que todo aquele que escuta as suas palavras e pratica, ele disse, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele diz, e aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, ou seja, não guarda, não obedece, ele diz, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus elogiou essa virtude da igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Mas além de guardar a palavra de Deus, a igreja de Filadélfia também foi elogiada por não negar o nome de Jesus. Veja o que Jesus diz, abre a tela por gentileza. Ele diz, e não negaste o meu nome. Então não negar o nome de Jesus significa perseverar, persistir, né? Continuar seguindo, servindo a Jesus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às circunstâncias adversativas, mesmo em meio às intempéries da vida. Jesus deseja que nós possamos continuar servindo, seguir. Quando Jesus diz, não negasse o meu nome, significa dizer, não abandonaram a fé. Mesmo em meio às perseguições, vocês continuaram me servindo. E isso nos ensina uma grande lição, que Cristo espera que cada um de nós continuemos lhe seguindo e lhe servindo, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às aflições e às perseguições. Vejamos o que diz o versículo de número 9. Ele diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então, observe que essa expressão sinagoga de Satanás, ela aparece duas vezes nas 7 cartas, né? Vamos conferir comigo? Aparece lá no capítulo 2, versículo de número 9, que é a carta enviada à igreja de Esmirna, onde Jesus diz, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são a sinagoga de Satanás. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, mais uma vez aparece essa expressão. Capítulo 3, versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Então é interessante isso. Exatamente nas cartas, nas duas cartas que foram enviadas às igrejas de Esmirna e Filadélfia, aquelas igrejas que são as únicas que não receberam repreensão, aparece essa expressão sinagoga de Satanás. E por que será? Por que será que nessas duas cartas Jesus faz menção à sinagoga de Satanás? É que as sinagogas, você sabe, a sinagoga era o lugar em que os judeus deveriam estudar a Bíblia, as Escrituras. Mas elas se tornaram no local de prestação de serviço a Satanás, por incrível que pareça. Lá nas sinagogas, os judeus estavam maquinando o mal contra a igreja de Cristo. Claro, os judeus incrédulos, claro, aqueles judeus que não se converteram, aqueles judeus que não creram em Cristo. Além disso, a história nos diz que nas cidades de Esmirna e Filadélfia, os hereges, os gnósticos, você sabe que tinha a seita do gnosticismo, eles fundaram duas sinagogas e que eles consideravam como lugar do auge, do todo saber. Esses mestres gnósticos, dentre outras heresias, dentre os muitos ensinos deturpados, eles negavam a encarnação de Jesus, eles negavam que Jesus veio em carne, eles negavam a expiação pelo sangue de Cristo, por incrível que pareça. Eles negavam que os salvos vão desfrutar no futuro da mesma natureza de Cristo. E como se não bastasse as suas heresias, eles ainda diziam que os crentes não eram salvos, que não tinham parte na herança de Deus, porque não eram descendentes de Abraão. Então, observe que é por essa razão que Jesus faz menção à sinagoga de Satanás. E Jesus diz, aos que se dizem judeus e não são, ou seja, aqueles que se dizem meu povo, mas na realidade não são. E o que é que Jesus promete aos cristãos de Filadélfia? Veja o que o texto diz, vamos ver no texto, ele diz, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eu tive o cuidado de ver esse texto em outras versões. Por exemplo, na Nova Almeida Atualizada diz, eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Na Bíblia Viva diz assim, abre aspas, note isso, eu abrigarei todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam que são meus, porém não são, eles estão mentindo, e caírem aos seus pés e reconhecerem que é você que eu amo, fecha aspas. Na Nova Versão Internacional diz assim, abre aspas, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu amei você, fecha aspas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas são os judeus que vão reconhecer que Jesus é o Cristo Messias, que vão reconhecer que a igreja é o povo de Deus, que vão reconhecer que Jesus ama a sua noiva, a sua igreja. E isso nos faz lembrar do maior exemplo de conversão judaica, que é o exemplo de Saulo de Tarso. Você conhece a história de Saulo, que era um ferrenho perseguidor da igreja, que pediu cartas aos principais da sinagoga, que ia de cidade em cidade para perseguir os cristãos. E qual era o objetivo de Saulo? Era trazer os cristãos presos a Jerusalém. Mas é bom nós lembrarmos isso. Saulo não fazia isso porque era ateu, não, de forma alguma. Claro que Saulo acreditava em Deus. Saulo não fazia isso porque não tivesse religião, ele era um religioso, ele era fariseu, ele era um mestre na lei, foi criado aos pés de Gamaliel. Mas Saulo não compreendeu, não entendeu a mensagem do Evangelho.
Saulo não acreditava que Jesus estava vivo. Saulo não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Então, Saulo faz parte daquele grupo, no passado, dos judeus incrédulos, que não creram em Cristo, que não receberam Jesus como Messias, como Salvador de Israel. Embora fosse religioso, embora guardasse a lei de Moisés, mas ainda precisava ser esclarecido, ainda precisava ser cristão, ainda precisava conhecer a verdade. Então, lá em Filadélfia, o que é que os judeus incrédulos estavam fazendo, bem como lá na cidade de Esmirna? Eles se consideravam salvos, se consideravam o povo de Deus, o povo a quem Deus deu a lei, e não resta dúvida disso. É claro que Deus tem ainda, eu não vou dizer tinha, vou dizer tem ainda um propósito especial com o povo judeu. Deus escolheu este povo dentre todas as nações da terra com 3 propósitos especiais. Nós já falamos aqui, mas eu vou relembrar. Então, Deus escolheu esse povo primeiro para nos dar as Escrituras. Foi do povo judeu que Deus escolheu cerca de 40 escritores para escrever a Bíblia, mas não só escrever, preservar a Bíblia, para canonizar, para reconhecer os livros que são realmente canônicos, inspirados. Então, primeiro, a Bíblia veio a nós através dos judeus. Paulo diz isso, primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. Em segundo lugar, Deus escolheu o povo judeu, o povo de Israel, para revelar-se ao mundo, para se fazer conhecido ao mundo. Deus se fez conhecido a vários povos, a várias nações, através de quem? Através do povo judeu. Como se fez conhecido lá na Babilônia, através de Daniel e seus amigos. Como se fez conhecido lá em Nínive, através do profeta Jonas. E muitos outros exemplos que Deus se fez conhecido através da nação de Israel. E o principal propósito, o principal objetivo foi nos enviar o Messias. É por isso que Deus disse a Abraão, lá no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que aconteceu? Como os judeus rejeitaram o Messias, como os judeus rejeitaram a Cristo, aí Cristo fundou a igreja, porque a obra de Deus deve continuar. Então, Cristo fundou, estabeleceu a igreja. E a mensagem do evangelho, que deveria ser pregada pela nação de Israel, pelos judeus, ela passou a ser pregada pela igreja. Saulo não entendeu isso. Era por isso que Saulo perseguia os cristãos. Mas um dia, na estrada de Damasco, por volta do meio-dia, Saulo viu um clarão no céu mais forte do que o sol do meio-dia, caiu por terra, ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ao Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa interessante! Não era Cristo que Saulo estava perseguindo, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo os servos de Cristo. Mas Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, o que significa dizer que quem está perseguindo os cristãos, quem está perseguindo os servos de Deus, ele está perseguindo o próprio Jesus. E é aí que Saulo se converteu. É aí que Saulo tornou-se um cristão e tornou-se no grande apóstolo dos gentios. É interessante, inclusive, que quando Jesus chama Ananias para orar por Saulo, capítulo 9, versículo 15, Jesus diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, é interessante que tanto na carta enviada à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9, como na carta enviada à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 9, que Jesus faz menção a esta sinagoga de Satanás, por 2 motivos. Primeiro, eles estavam usando a sinagoga, em vez de estarem lendo as Escrituras na sua vida devocional a Deus, eles estavam planejando perseguir os cristãos, maltratar os cristãos. E em segundo, por causa das sinagogas dos gnósticos, dos falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo e negavam a salvação dos cristãos, é que Jesus diz essa frase que eles eram a sinagoga de Satanás. Mas é interessante, abre o texto mais uma vez para nós concluirmos o programa, que Jesus vai dizer assim: eis que eu farei que venham. Ou seja, eles vão se converter, eles vão crer e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Então,
Jesus estava deixando bem claro que não é o judaísmo, não é, que vai prevalecer sobre a igreja. Não é os cristãos que vão se curvar diante do judaísmo, mas é o inverso. Todo aquele que precisa, que deseja obter a sua salvação, judeu ou gentil, descendente ou não de Abraão, Isaque e Jacó, precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.